Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Gente, que maravilha tá fazendo esse vídeo pra vocês. Se vocês não sabem a alegria que eu tô em fazer esse vídeo pra vocês hoje. Já não gravo há bastante tempo, tô gravando hoje depois de mais de um mês sem gravar, gente. Eu acho que o último vídeo que eu gravei pra vocês foi no comecinho de dezembro. E dezembro foi um mês muito corrido pra mim, muita coisa aconteceu, a gente foi viajar, o Kalel ficou doentinho uns dias, eu tô fazendo algumas mudanças, tô com vários projetos novos aí que eu tô trabalhando, então eu não consegui, sem contar meu trabalho normal, né? Então eu não consegui realmente me organizar com relação aos vídeos. Peço desculpa, né, para vocês que ficaram esperando e não tiveram tantos vídeos em dezembro, mas a gente vai voltar agora com força total, tá? Eu tô bem contente de dividir novidades com vocês, tá? Vocês estão vendo que eu tô gravando num local novo. Essa é a minha futura casa nova, a gente tá se mudando pra cá, eu e o Kalel, tá? Esse aqui é o meu estúdio de gravação. Ainda tem muita coisa pra acertar nesse estúdio, eu estou aqui organizando. Então, assim, foi um processo aí que a gente fez em dezembro, né? Que tomou muito tempo, assim, né? Eu tenho aqui toda uma estrutura de gravação agora, tem a minha penteadeira nova, então tudo isso leva tempo, né, e organização pra gente fazer. Então eu tô ainda trabalhando nisso, tem coisa ainda pra instalar, tem decoração pra fazer, tem várias coisinhas aqui pra gente fazer ainda, mas depois que tiver tudo certinho, o meu cantinho aqui, eu vou mostrar pra vocês com todo carinho e espero que vocês gostem, que eu tô fazendo pra vocês, né, pra mim e pra vocês também. Então eu vim aqui fazer uma retrospectiva de 2022, que foi um ano maravilhoso pra mim, foi um ano fantástico e eu gostaria de dividir com vocês como eu consegui transformar no começo do ano, gente. Foi um começo de ano muito difícil pra mim, foi uma das fases mais difíceis da minha vida, foi o começo de 2022, né? Se você tá me acompanhando desde sempre que eu tenho um canal, sabe que eu passei por uma fase muito complicada, muito difícil em vários aspectos da minha vida profissional, minha vida, minha saúde mental, e até a minha saúde mesmo foi prejudicada. Eu tive alguns contratempos aí por causa de todos os estresses que eu tava vivendo, né, com o pai do meu filho, com o emprego, com tudo, né, gente. Então eu tava assim, os 3 primeiros meses, acho que 4 meses, gente, o meu ano começou a melhorar. Foi em março, abril que eu comecei o meu trabalho novo, né? Começou a melhorar ali. E dali o negócio andou de um jeito que vocês não imaginam. A minha vida transformou. Hoje, janeiro de 2023, eu tô numa situação oposta do que eu tava em janeiro de 2022. Então, a minha vida transformou mesmo. E eu me dei conta que teve algumas coisas que eu fiz que foram essenciais para que essa mudança acontecesse, para que essas coisas boas acontecessem na minha vida, e eu quero dividir isso com vocês para inspirar vocês, tá? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: a situação, nossa vida, a gente cria situações, tá? A gente tem que assumir total responsabilidade pela nossa vida, pelas nossas escolhas, porque a gente tá onde a gente caminhou para tá. A gente tá onde nossas escolhas nos levaram. Então, a partir do momento, isso foi assim, a chave principal para mim, sabe? Para dar o pontapé aí, para eu dar uma virada na minha vida. Você assumir a responsabilidade dos seus atos, da onde a sua vida tá. Não culpar os seus pais, não culpar relacionamento, não culpar parceiro, não culpar colega, não culpar trabalho, não culpar filhos. Gente, tudo se dá um jeito a partir do momento que você se dá conta que você tem as rédeas da sua vida. É você que consegue manejar, você que diz aonde que às vezes a gente não consegue perceber isso, a gente está tão envolvida nas situações, nos problemas, ainda mais se envolver problemas de saúde, daí que a gente não consegue mesmo, né? Mas esse assim, foi o ponto de partida para mim, tá? Entender que tudo que aconteceu na minha vida até hoje foi consequências dos meus atos e das minhas escolhas. A partir daí,
eu comecei um processo de cura interior, tá? E esse meu processo de cura interior foi também, assim, fundamental na virada, na guinada que a minha vida deu, tá? Eu conheci através desse canal, gente, esse canal é tudo pra mim, vocês são tudo pra mim, porque com certeza vocês têm uma participação enorme nessa minha virada, porque foi aqui no canal, foi dividindo, foi falando dos meus problemas com vocês, que vocês me deram ideias e eu leio os comentários, eu levo em consideração muita coisa que vocês dizem, tá? Principalmente quem tá aqui bastante tempo, que eu sei que me respeita, que gosta de mim, que quer o meu bem, sabe? Então eu agradeço muito pra você, tá? Você que me deu, assim, dicas que assim, tentou me ajudar aqui na minha trajetória e ajudou muito, porque foi através do canal que eu conheci a Beth Russo, onde eu aprendi através do Ho'oponopono Mágico. O Ho'oponopono Mágico, gente, nada mais é que uma programação mental que a gente faz. Ele tem muito a ver com a ideologia do segredo, o livro Segredo, né? Eu já li no passado, eu já tive uma experiência com esse tipo de mentalização, é você mentalizar o que você quer e você usar o universo, a energia para se perdoar, para perdoar os outros, para atrair coisas boas para sua vida. Tudo que aconteceu na minha vida, eu atraí, porque eu comecei o processo de cura interior, tá? Eu fiz muito Ho'oponopono mágico pra mim, eu fiz para as pessoas que eu tinha mágoas, que a mágoa, né, ela só prejudica a gente mesmo. Então eu tinha muita mágoa do pai do meu filho. Eu me lembro que eu fiz Ho'oponopono mágico para o pai do meu filho, eu fiz o Ho'oponopono mágico para pessoas que eu magoei na minha vida, pessoas que passaram pela minha vida e que de alguma maneira eu magoei, eu fiz alguma coisa errada para elas, mas aí a vida passou, a gente não conseguiu consertar. Isso também é uma coisa que a gente carrega, é tudo bagagem que a gente carrega. Então isso fez muita diferença no meu processo de cura anterior, tá? E através do canal também veio dicas de pessoas que me deram indicação de psicólogo, indicação de medicação, assim, indicação não, de conselho para procurar uma medicação para me ajudar a organizar minha vida. Gente, hoje, essa semana, eu fiz a minha sessão de terapia que eu tava fazendo de duas semanas. Agora ela falou que eu posso dar um tempo, porque eu tô quase de alta da minha terapia. Eu tô conseguindo ter uma visualização muito melhor da minha vida do que eu tinha há um ano atrás, sabe? E isso tudo também, eu tenho muito que agradecer à minha psicóloga, a Mara, tá? E a Age, que também foi uma pessoa que me assiste o canal, que me segue e tudo mais. Muito obrigada pela dica, porque foi uma coisa que salvou a minha vida mesmo. Eu mudar aquela chavinha, aquela preconceito que eu tinha com relação à medicação antidepressiva, medicação anti-ansiedade, que é uma medicação fraquinha que eu tomo, mas que fez muita diferença na minha vida, gente. Agora eu tô caminhando para fazer o desmame dessa medicação, então eu dividi isso com vocês aqui. Esse conselho, eu comecei a tomar essa medicação numa fase onde eu estava com estresse nível altíssimo, gente. Eu tava aqui, sabe? O que eu ganhava não era suficiente para pagar minhas contas. Vocês sabem que, né, eu sou mãe solteira, o meu filho, eu crio ele sozinho, o pai não dá ajuda nenhuma. Tava numa situação de estresse muito grande, eu tava vivendo, sabe? E tentando viver e tentando, né, sabe? A impressão que eu tinha que eu tava todo dia aquela luta. E eu não conseguia organizar as coisas, gente. Combinou um acontecimento que me fez ver assim, que realmente eu estava precisando de ajuda. Foi um acidente que eu tive de carro, onde eu tinha certeza absoluta, gente, que a culpa não era minha, a culpa era da outra pessoa. E aí no final de tudo veio que tinha câmera no local e viram que eu fui a culpada do acidente. Aquilo me chocou muito. Eu falei, gente, eu estou tão, sabe, eu estava tão dentro da minha cabeça,
com todos os problemas que estavam acontecendo, do meu filho e tudo mais, que eu não estava enxergando o que estava acontecendo à minha volta, sabe? Então, assim, eu estava muito precisando de ajuda e eu fui atrás dessa ajuda, eu consegui essa ajuda, eu tive apoio e é isso que a gente tem que fazer. O meu conselho para você principal aqui: se você está se sentindo perdida, não sabe o que fazer, se você está se sentindo muito ansiosa, procura ajuda de amigos, procura ajuda profissional. Se você não tiver amigos que vão te dar conselhos bons, gente, com pessoas esclarecidas, às vezes é melhor a gente já ir direto pro profissional, sabe? Porque às vezes a gente fala com pessoas que não têm especialidade nenhuma, a pessoa te dá conselho errado. Então, se você tá com dúvida aí do que fazer, de repente procura ajuda profissional. Acho que isso daí já é um passo, sabe? Aí, através da terapia, o profissional pode te dizer se você precisa de medicação ou não, tá? No meu caso, a minha psicóloga, na terceira consulta, ela falou que eu precisava. E aí, com a ajuda dela e com a ajuda da Aide, que foi que é uma seguidora aqui do canal, que eu considero amiga, ela me convenceram, né, a tentar, e foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque depois que eu comecei a tomar essa medicação, eu consegui me organizar muito melhor na minha vida, sabe? Eu me sentia assim totalmente perdida, eu sentia que eu tava fazendo tanta coisa e eu não conseguia fazer nada ao mesmo tempo. Então, isso foi outra coisa que foi fundamental pra mim. Então, todos os passos que eu estou falando pra vocês aqui, que culminaram da minha vida ter dado essa guinada no final de 2022, começou lá atrás, sabe? Começou por eu admitir, né, que primeiro a responsabilidade dos meus atos, segundo, procurar ajuda, e terceiro, gente, aqui, ó, é se dar conta que a gente consegue, tudo que a gente quer tá disponível pra gente, tá? A gente só precisa mentalizar que aquilo vem pra gente, sabe? Eu tive essa experiência com o livro Segredo, eles falam, né, pra você fazer uma experiência, eu li o livro, eu fiz a experiência com pequenas coisas, você mentalizar aquilo com fé, acreditar, e acontece, sabe? É claro que coisas maiores demoram mais, e nem sempre o universo, ou Deus, essa energia que a gente chama de Deus, manda pra gente exatamente o que a gente quer, ele manda aquilo que a gente precisa, ou aquilo que ele manda de uma outra maneira. Comigo aconteceu tão divinamente, o que aconteceu comigo foi tão divino, foi tão maravilhoso, que eu não tenho explicação, a não ser que foi exatamente aquilo que estava preparado para mim já, sabe? Então, eu comecei a mentalizar, comecei a fazer o Ho'oponopono mágico, e eu comecei a fazer os exercícios da Beth Russo, que ela ensinou para fazer os exercícios, escrever à noite 33 vezes o que eu gostaria na minha vida, o que eu gostaria muito, né? Então eu fiz esse exercício algumas vezes, algumas 3 vezes noites. Eu tenho um caderno, gente, ele se perdeu na mudança. Eu queria mostrar o caderno para vocês, mas ele se perdeu na mudança. O exercício que a Beth ensina é assim: hoje eu estou tão agradecida porque eu recebi tal graça, tá? Então aí tal graça, você coloca o que você quer. Eu, no meu caso, eu coloquei que eu ganhei na loteria, que é uma das dicas que ela fala, né? Que tem gente que faz esse exercício, mas você tem que fazer acreditando que você já recebeu aquela graça, que você já tem aquela graça, né? E é uma coisa que é um pouco difícil, porque isso daí é muito difícil. A gente tem essa mentalidade que a vida é uma luta, que a vida é difícil, que tudo é difícil, que não é fácil. Essa mentalidade é que atrasa a gente, sabe? Quando eu escuto pessoas conhecidas, né, da família até falando: não, isso é muito difícil, não, isso não dá, não tem condição. Gente, isso daí já é o seu stop, já é a sua barreira. A gente não pode repetir essas coisas. A gente tem que dizer que é fácil, que as coisas vão acontecer, que tá vindo pra mim. O que eu quero tá vindo pra mim. E essa foi a outra chave que eu mudei na minha vida. Eu nunca fui de reclamar muito, não, sabe? Eu sempre fui otimista com as coisas e tudo mais. E sempre eu tive sorte. Mas a sorte, na verdade, é a gente que faz, né? Quando eu viajei, eu conheci pessoas, eu tive várias oportunidades na minha vida que eu não esperava que eu tivesse, acabou acontecendo. Eu fiz muita coisa na minha vida que eu não esperava. Por quê? Porque eu acabei, de um jeito ou de outro, atraindo aquilo com a minha positividade. E
eu usei mais ainda isso nesses últimos dias, nesses últimos meses, né? Eu comecei a fazer exercício, comecei a fazer Ho'oponopono mágico, me perdoar, perdoar as pessoas que eu tinha mágoa e fazer o pedido. E aí o mais incrível que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, gente, eu fiz um pedido e a Beth fala um dos vídeos dela, ela fala assim, você tem que mentalizar detalhes do que você quer. Como você quer tal coisa. Então, duas coisas que eu tinha mentalizado. A primeira é a casa. Eu falei, hoje eu estou tão feliz e agradecida porque eu consegui a casa dos meus sonhos, ou porque eu comprei a casa dos meus sonhos, alguma coisa assim. Você faz 33 vezes por 3 noites. E isso, né, você tem que fazer e não vai acontecer no final da terceira noite, vai acontecer uma hora, ou, né, se você fez com fé mesmo, vai acontecer. Tem gente que acontece no dia seguinte, tem gente que acontece mais cedo, mas, entendeu? Pra mim, aconteceu o negócio, o que aconteceu pra mim, gente, foi muito melhor do que eu pedi. Eu fiz esse pedido pra ganhar na loteria, e eu fiz pra casa dos meus sonhos, e eu não fiz, mas eu mentalizei que eu queria um companheiro que fosse várias características. Eu coloquei as características, né? Na minha mentalização, eu coloquei as características do companheiro que eu queria pra mim. Mas, assim, o principal que eu queria mesmo era resolver a minha situação financeira, a minha situação de vida, né? Porque com um filho pequeno para criar sozinha, eu tinha essa angústia, né? De não poder prover o que ele precisava e até um pouco mais que eu gostaria, que a gente quer, né? Dar o melhor que a gente teve para os filhos da gente. Então, essa era a minha preocupação. Então, eu fazia muito, ganhar na loteria, que eu achava que dinheiro que era resolver todos os meus problemas. Gente, Deus sabe que é melhor pra gente. Deus vai mandar pra você o que você precisa. E foi exatamente, Ele mandou pra mim o que eu precisava e eu nem sabia, sabe? Então, o que aconteceu? Eu tava fazendo os dates online e você sabe que eu conheci uma pessoa, foi em setembro mais ou menos que eu conheci, setembro, outubro, por aí. E, né, faz 3 meses que a gente tá junto, já vamos morar juntos, sim, né, sei que muitos de vocês vão achar que é muito cedo, mas, gente, eu tenho 46 anos e eu sei que, né, eu tenho experiência suficiente para saber o que eu tô fazendo e eu acho que essa decisão mais correta, porque eu estou convencida que essa pessoa que eu conheci é o amor da minha vida, é a pessoa que eu quero passar o resto da minha vida junto, então eu não quero perder tempo, a gente quer ficar junto e ele tem o mesmo sentimento com relação a mim e ele veio pra minha vida de uma maneira que, assim, eu, né, fui em vários dates e tal, a gente acabou, sabe, clicando mesmo. A gente tem, quando eu fiz o pedido da mentalização do homem que eu queria pra mim, o meu principal requisito era que ele fosse um bom exemplo de pai, né, de homem, né, um exemplo masculino pro meu filho, porque muitos de vocês sabem que o meu filho, o pai dele é ausente, ele é pai só no papel. Então eu queria muito, sabe, ter uma pessoa que fosse dar um exemplo masculino pro meu filho, que ele procura muito isso. E o meu companheiro agora, ele é melhor do que eu imaginava, ele é ótimo, ele é excelente com crianças, ele adora crianças e ele assim, ele sabe como tratar meu filho é apaixonado por ele, gente, eu sou apaixonada por ele e meu filho também é apaixonado por ele, então Deus mandou ele pra mim e eu nem, sabe, eu achava que eu nem precisava tanto, eu achava que a minha necessidade maior era financeira, mas na verdade era o que eu precisava, era que Deus mandou pra mim. E olha que interessante, gente, a casa onde eu vou morar, tô morando praticamente agora, tem vários detalhes, várias características da casa dos meus sonhos. Lembra que eu falei pra vocês que a Beth falava pra mentalizar exatamente o que você quer com os detalhes? Eu imaginei a casa dos meus sonhos, eu quero que tenha isso, eu quero que tenha isso e eu quero que tenha isso. Eu imaginei a casa, eu visualizei a casa. E a casa, né, que é pra ser minha, que a gente, né, tá caminhando aí pra uma relação bem séria mesmo, tem várias coisas, várias características. Quando eu me dei conta disso, eu caí assim, gente, eu sentei,
Falei, gente, eu não tinha percebido isso. Eu vim pra cá, né, fiquei na casa e tal, de um dia achei o caderno, o Carléo tava brincando, e ele pegou o caderno, e eu olhei, hoje eu estou tão feliz, abençoada, porque eu consegui a casa dos meus sonhos. Eu li aquela frase e a ficha caiu. A ficha caiu pra mim. Eu falei, gente, Deus mandou pra mim exatamente o que eu tava precisando e veio muito melhor do que eu esperava. Sabe? Eu considero hoje que eu ganhei na loteria. Foi melhor que ganhar na loteria, porque o dinheiro não consegue comprar a conexão que eu tenho com meu companheiro, não consegue comprar a conexão que ele tem com o meu filho. Isso que pra mim é assim, não tem preço, não tem preço nenhum. Então assim, eu realmente acredito que eu atraí tudo isso que aconteceu pra mim agora, que tá essa bênção toda que tá acontecendo na minha vida, gente. Eu atraí isso pra mim. É isso que eu queria. Mesmo, né, lá no inconsciente, era isso que eu queria. E Deus mandou pra mim, melhor do que eu esperava. Então, quando você tá fazendo seu pedido, seja aberta, né, tenha em mente que Deus vai mandar o que você precisa, não é exatamente do jeito que você quer. Eu achava que eu ia ganhar um dinheiro e que eu ia comprar a casa, né? Que é isso que, assim, em 2023 eu falei isso no meu pedido lá, eu coloquei que em 2023 eu queria uma casa para mim e pro meu filho. E a casa veio com uma família junto, e veio com um homem maravilhoso junto, que vai ser aquela figura que eu tanto queria pro meu filho. É um homem que me trata com respeito, que me trata com carinho, que vai ensinar o meu filho a ter esse tratamento com outras pessoas também, sabe? Então, gente, assim, é fantástico. Eu queria muito dividir isso com vocês, porque eu acredito realmente no poder da mente, eu acredito no poder da fé. Você pode chamar de fé, de energia, de Deus. Eu acredito nisso. Parece que é palpável. Então, tenha fé, acredite, mentalize o que você quer e tenha paciência, sabe? As coisas vão acontecer. De repente não vai acontecer quando você quer, mas vai acontecer quando você precisa que aconteça. Deus sabe o que é melhor pra gente, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue aqui comigo. Estou bem empolgada para fazer vídeo aqui no meu estúdio novo, terminar o estúdio, fazer vídeos diferentes aqui, vídeos de make, vídeo de moda. Vamos sentar, bater papo. Vamos fazer vídeos aí pra gente continuar a nossa interação aqui, que pra mim é fundamental. Gosto muito, tá? Agradeço muito a vocês que me deram força nesse ano de 2023. Né, como eu falei pra vocês, foi um ano de transformação na minha vida e eu tenho muito a agradecer e devo muito isso a vocês. Um último comentário que eu quero fazer aqui no vídeo é o seguinte, gente. Teve um vídeo que eu divulguei, que eu coloquei, que tem um botão no meu canal que chama Give Thanks, né, que eu acho que é valeu aí no Brasil. E eu divulguei o botão tal e falei, né, para as pessoas que quisessem ajudar o canal tal. E eu vi algumas pessoas, poucas, não muitas. Teve muita gente que clicou no botão, eu agradeço muito, tá? Mas teve algumas pessoas que colocaram comentários negativos, tipo: ai, vocês são burros de dar dinheiro pra ela ir lá gastar mais em bolsa ou comprar não sei o que, sabe? Comentários desse tipo. Gente, que pessoa, mentalidade, ó, assim, ó. Eu acho assim, eu tô fazendo esse comentário porque eu assisti vários vídeos da Beth Russo. A Beth Russo, ela mora numa casa maravilhosa, ela tem uma vida maravilhosa. Ela, né, aos olhos de muitas pessoas, ela é rica. Mas eu assisti os vídeos dela e eu achei que os vídeos dela ajudaram tanto que eu fui lá e cliquei no botão do thanks. Give thanks ou valeu pra ela, sabe? E mandei um dinheirinho lá. Não muito, mas mandei. Sabe? Por quê? Porque eu me senti bem fazendo isso. Eu me senti bem dando de volta pra ela, porque ela contribuiu tanto pra minha vida, entendeu? Então, eu não me interesso o que ela vai fazer com o dinheiro. Se ela quiser pegar o dinheiro e ir lá comprar uma bolsa, ou quiser, sei lá, fazer qualquer coisa que ela queira fazer, não é problema meu, gente. O meu objetivo era dar de volta o que eu tava sentindo, sabe? Que era a vontade de de retribuir o que a pessoa fez pra me ajudar. Então é esse o segredo também, sabe? É você ser, eu sei que eu vou estar numa posição muito em breve de ajudar
ajudar bem mais do que eu posso ajudar hoje outras pessoas, tá? Isso daí tá acontecendo pra mim. Então, tô muito tranquila com relação a isso também, que é uma coisa que, nossa, né? A vida da gente melhora muito quando a gente tem certa segurança financeira. E graças a Deus isso tá vindo pra mim. Mas, mesmo que seja pouco, você ajudar e você dando isso com intenção, com coração, gente, volta pra você. Volta, sabe? O dinheiro que eu dei pra Beth, eu tenho certeza que voltou pra mim multiplicado muito mais, sabe? Porque eu tive muitas bênçãos esse final de ano. Então, assim, é isso, sabe? É a gente abrir o coração e ser generosos, independente do que vai ser o resultado lá. O importante é o que você tá fazendo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Super beijo. Fique com Deus. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Amo vocês!